do Senhor em 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. De quando em quando nós precisamos refletir especificamente sobre a ceia do Senhor, para que esse momento seja bem esclarecido na nossa mente e no nosso coração, e nós participemos desse momento com clareza. 1 Coríntios 11, verso 17 em diante. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, não vos elogio, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, para lembrarem de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Meus queridos, são múltiplas lições que a ceia do Senhor nos transmite. E nesse texto não é diferente, só nesse texto também não é diferente. São múltiplas lições. Nós enfocaremos algumas hoje, no outro momento enfocaremos outras. Mas, meus irmãos, esse tema é uma centralidade no meio cristão e em especial no meio evangélico. É uma centralidade, porque aqui revela a centralidade da pessoa de Jesus. E não há cristianismo sem a centralidade na pessoa de Cristo. A ceia do Senhor nos traz isso, nos ensina isso.
E exatamente por causa dessa importância, dessa centralidade, a igreja, ao longo do seu tempo, da sua existência, discutiu muito a respeito da ceia do Senhor. A Igreja Católica defendeu uma tese, uma teologia chamada transubstanciação. Ela passou a ter um entendimento de que aqui, literalmente, temos o corpo e temos o sangue de Jesus, substancialmente. Por isso, a transubstanciação se transforma no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Mas aí, com a reforma, em Lutero, já pensaram um pouquinho mais evoluído. Não é transubstanciação, é consubstanciação. Ou seja, Jesus está presente na substância, mas há uma substância. Depois vem Zwinglio na Suíça e diz, não é nenhuma coisa nem outra, é apenas um símbolo. Apenas um símbolo, nada mais. E depois, com a evolução da reforma, João Calvino disse, não é nenhuma coisa, nem outra, mas é um meio de graça. Ou seja, os elementos são físicos, mas há uma presença real, efetiva, verdadeira de Jesus na ceia, no momento. E é exatamente isso que nos dá a oportunidade da santificação. Muito bem, queridos, o que Paulo fala nesse texto é instrutivo, é normativo, e ele como que põe ordem em algo que está em desordem. A igreja estava se reunindo não para melhor, mas para pior. Não havia respeito, porque a ceia não era esse pequeno pedacinho de pão, esse cálicinho de vinho, mas era um banquete verdadeiramente. Mas não havia respeito uns para com os outros, e ninguém esperava por ninguém, e quem podia comia mais, e não se pensava principalmente nos necessitados. Então, se está com fome, está aí esmilinguido de fome, come em casa, mas não venha para a igreja, para a ceia do Senhor, com essa irreverência toda, uns para com os outros e para com o sentido da ceia. Por isso, Paulo dá toda a instrução necessária para pôr em ordem aquilo que estava em desordem. Queridos, o que hoje eu gostaria de refletir com os irmãos no verdadeiro sentido da ceia? Em primeiro lugar, é que a ceia do Senhor é uma clara demonstração do perdão de Deus na pessoa de Cristo. É uma demonstração do perdão de Deus, é uma materialização do perdão de Deus na pessoa de Cristo. Porque quanto Jesus sofreu, perseguido de morte até mesmo antes de vir ao mundo, porque já estava lá em Gênesis, Caim matando Abel, linhagem através da qual Jesus Cristo viria, para que ele não viesse. Perseguições o tempo todo na linhagem de Israel, para que Jesus Cristo não viesse. A gente entende isso dentro de uma perspectiva da guerra espiritual. Finalmente Jesus acaba vindo, perseguido de morte desde a infância. Finalmente morre debaixo de humilhações das mais diversas. Tudo isso, eu estou sintetizando muito. E aí ele institui a ceia do Senhor exatamente no dia em que foi traído. Queridos, isso é
forte demais. É muito forte. É muito forte. Porque se nós nos colocássemos no lugar de Jesus, o que iria passar na nossa mente, no nosso coração, é de não acreditar em ninguém, não nos associarmos mais em ninguém, porque a traição dói. Imagina uma esposa sendo traída, como é que passa o coração dela a partir dali, ou vice-versa. Um amigo traído por outro amigo, por uma amiga, e o vice-versa. O que passa na cabeça da pessoa? Eu fui perseguido, queridos, muito mesmo. Os irmãos que me acompanham há mais tempo sabem desse meu testemunho. Mas essas pessoas, elas não me traíram. Isso não me doeu. Isso não me doeu. Como diz popularmente, tirei de boa. Estou sabendo, plenamente consciente, de que foi enviado como ovelha para o meio de lobos. Tranquilo. E por que essas pessoas nunca me traíram? É porque elas nunca demonstraram amizade espiritual comigo, afinidade comigo, sempre se revelaram inimigos. Agora, a dor é quando você confia em alguém, você chama alguém para estar ao seu lado, e ela faz uma coisa que você jamais imaginava que ela viesse a fazer com você. Então foi o que aconteceu com Jesus. Ele escolheu os seus discípulos, mas um traiu. E o traiu com um dos gestos que mais demonstra amor, carinho, respeito, que é o beijo. Ninguém anda beijando qualquer um. Mas quando há uma proximidade grande, um carinho grande, um respeito grande, aí há beijo. Entre vocês mesmos, entre nós mesmos. Tem homens aqui que chegam, me beijam na testa, me beijam na cabeça. Crianças, velhos, jovens. Porque há uma demonstração de confiança, de amor, de carinho, de respeito profundo. Então, quando surge algo que contraria toda essa confiança, aí dói. Mas foi exatamente na noite em que ele foi traído, ao invés de ele dizer, não acredito em mais ninguém, suma todo mundo da minha presença, os outros 11 desapareçam, que eu não acredito em mais ninguém. Naquele dia, ele tomou o pão e o vinho, estabeleceu a ceia do Senhor, estabeleceu uma aliança conosco no seu próprio sangue. E diga-se de passagem e também de fundamento, uma aliança da parte dele inquebrável. Há pessoas que supostamente fazem aliança com Jesus. Eu te quero, Senhor, a partir de hoje vou te seguir. Vou ser o teu servo, vou ser o teu seguidor a partir de hoje. Amanhã quebra essa aliança, cai no mundão perdido e quebra a aliança. Mas Jesus nunca quebra a aliança. A aliança que Jesus faz no seu próprio sangue é uma aliança eterna. Portanto, a ceia do Senhor é uma materialização do perdão de Jesus ou de Deus em Cristo Jesus para conosco, a sua igreja. Segunda lição, queridos, que Jesus é um presente para nós. Um presente que Ele nos deu de graça, sem que merecêssemos. De graça, absolutamente de graça. Este é o meu corpo que é dado por vós. Dado de presente para vocês. Deus amou o mundo de maneira tal que deu
o seu Filho, único gerado, unigênito, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, não pereça, mas vá para o céu, tenha a vida eterna. Jesus é um presente. Quando nós passamos da ceia, vamos entender, Deus nos deu um presente, e esse presente chama-se Jesus de Nazaré. Terceira lição, queridos, a ceia do Senhor, eu acho isso simplesmente extraordinário também. A ceia do Senhor, ela tem direções diversas. Ela tem apontamentos diversos, pelo menos 4. Aponta para o passado, buscando todo o histórico de sofrimento de Jesus a nosso favor, nos mostra o presente, quando nós, em memória de tudo isso, nós nos edificamos nele. Em terceiro, nos aponta para o futuro, até que ele venha. E nos aponta na comunhão horizontal, circunstancial do momento, do corpo de Cristo. Ou seja, a ceia do Senhor, ela mexe conosco em todas as áreas e nos desperta até que ele venha. Ou seja, ele morreu, ele ressuscitou, mas também ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas, meus queridos, quando a palavra do Senhor diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma, é como se ele estivesse dizendo, olha, você vai examinar, colocar a sua vida em ordem e vai comer, e vai participar. Então, o que ele está querendo dizer? Você vai fugir do pecado por causa da ceia do Senhor, por causa do Senhor da ceia, e não fugir da ceia por causa do pecado. Ah, não vou participar da ceia domingo que vem não, porque eu estou com as pendências aí, então não dá para participar da ceia. A Bíblia não está dizendo isso, está dizendo exatamente o contrário. Nesse sentido, nós estamos fugindo da ceia e preservando o pecado. Mas a Bíblia diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma. Examine, perscrute, veja, observe o que tem para ser mudado, para ser confessado. Coloca a vida em ordem, a casa em ordem, e aí coma. E não o contrário. Não vou comer por causa do pecado, mas prefiro ficar com o meu pecadinho aqui. Examine-se, pois, e coma. E aí, queridos, mas como isso é sério? Aí a palavra diz, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por causa disso o quê? Porque participou da ceia do Senhor sem examinar a si mesmo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Presta atenção numa coisa, queridos. Todo sofrimento, doença, tribulação nessa vida é por causa do pecado. Aí os teólogos que estão em casa agora, né, me vendo, ou possivelmente algum presente, os que eu chamo de teólogos virgulistas.
que não avanço no raciocínio. Todo sofrimento é por causa do pecado. Seja o pecado original de Adão, porque se não tivesse havido o pecado, não haveria sofrimento. Ou por causa de um pecado também circunstancial. Por causa disso, há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Fracos, doentes e que dormem, queridos, pode ser no sentido espiritual e também físico. Físico. Eu já contei aqui milhares de vezes de uma experiência muito forte que eu tive estando no cemitério junto com o missionário, e ele me disse: eu conheço a pessoa que está naquela capela ali sendo velada. E eu sei a sua história. E qual é a história? A história é o seguinte: ela adoeceu, ficou muito grave, e o pastor foi visitá-la, e fez a visita, e na hora da oração ela diz: não, pastor, não preciso orar. Não preciso orar, Deus não vai me curar, eu estou doente, estou indo de mal a pior e eu vou morrer, eu tenho consciência disso. E tem mais uma coisa, eu sei por que eu irei morrer. Eu irei morrer porque eu participava da ceia do Senhor, brigada com a irmã da igreja. Testemunho, de uma igreja aqui que eu conheço, aqui em Taguatinga, aqui, ali perto da Tagua Center, por ali. Conheci o pastor de lá também, não sei se é o mesmo. Verdade, realidade. Fiz um curso com um dos maiores exegetas teólogos que nós temos no Brasil, um canadense chamado Albert Pickering. E ele diz: esse texto se refere à fraqueza física, doença física, morte física, fraqueza espiritual, doença espiritual e morte espiritual. Por quê? Por causa disso. Diz o quê? Porque participa da ceia do Senhor sem examinar a si mesmo. É para examinar e comer, mas é para examinar. Tem que examinar. E a palavra, queridos, que aparece aqui para descrever e autenticar tudo que eu estou falando aqui, é do original hamartiagênica. É difícil de pronunciar, inclusive. Hamartiagênica, etimologicamente falando, vem de hamartia, que é pecado, e gênica, que é de origem, de nascedouro, de base, de fundamentos. Então, o fundamento é o pecado. O fundamento da fraqueza, da doença e da morte é o pecado. A origem é o pecado. Está na exegese do texto. Então, vamos parar de virgulismo teológico e entendermos as coisas mais profundamente. Todo sofrimento, dor, doença é origem, é o pecado. Seja o pecado original de Adão e Eva que passou por nós, ou seja um pecado circunstancial. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então o problema lá era o pecado. Quarto lugar, queridos, o efeito da ceia do Senhor, a eficácia da ceia do Senhor, queridos, nas nossas vidas, hoje, aqui, agora, não está no conhecimento que nós temos a respeito da ceia. Não, eu conheço toda a história, sei de cor e salteado, sei desde Gênesis até chegar em Jesus, a instituição da ceia do Senhor, eu sei de tudo isso.
Por isso eu vou participar da ceia. Eu conheço essa história, vou participar da ceia porque eu conheço. Conhece, vai participar e não vai valer de nada. Porque a eficácia, o efeito da ceia do Senhor nas nossas vidas não é mediante o conhecimento que nós temos dela, mas é mediante a apropriação. Quando nós nos apropriamos do verdadeiro sentido da ceia a nosso favor. Ou seja, Jesus morreu depois de tanto sofrimento, exposto lá na cruz, transpirou sangue por minha causa, por causa dos meus pecados. E então eu reconheço que isso foi por minha causa, e por causa disso eu vou fazer de tudo diante de Deus, com a misericórdia, a graça de Deus, para fugir do pecado. É a apropriação do sentido, e não o conhecimento mero que eu tenho a respeito da ceia do Senhor. Senão, isso aqui não vai valer de nada. Apenas um pedacinho de pão desse tamanho, um cálicezinho vinha aqui. Quem veio para casa sem lanchar, sem jantar, sem nada, que está com fome agora, vai voltar para casa com fome, porque isso não vai matar a fome de ninguém, porque é muito pouco. Mas esses elementos não têm sentido neutro no mundo espiritual. No sentido físico, sim. Como eu disse, você vai comer? Não matou a fome. Você não vai comer isso aqui, ó, beber esse cálice. Não precisa jantar, não. Vamos jantar, amor. Não quero não, porque eu comi na igreja. Comi o quê? Comi pão, comi vinho. Não vai resolver, não vai substituir. Fisicamente, o sentido é neutro, não altera nada. Mas no sentido espiritual, ele não é neutro. Ou ele vai nos edificar, ou ele vai nos condenar. Examine e coma. Não coma indignamente, porque se comer indignamente, vai comer para a própria condenação, sem discernir o corpo, sem entender o corpo. Agora, corpo. Eu vou pensar em dois aspectos. Primeiro, o corpo de Cristo. Como diz Isaías, foi moído pelas nossas iniquidades. Foi pisado e pisoteado, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou pensar no corpo de Cristo. E segundo, eu vou pensar no corpo místico de Cristo, que é você e eu, que somos nós, que é a igreja de Jesus. Nós somos o corpo místico de Cristo, na analogia que a Bíblia fala, e ele é o cabeça. Quando eu vou pensar dentro dessa perspectiva do corpo místico de Cristo, eu preciso entender, eu sou um com o meu irmão. Ele é um membro, eu sou outro membro, mas nós somos interdependentes porque nós estamos no mesmo corpo. Eu preciso amá-lo, eu preciso respeitá-lo, eu preciso conviver com ele, eu preciso ter paz com ele, eu preciso estar bem com ele, eu preciso ajudá-lo na sua fraqueza, nas suas necessidades, sejam elas quais forem. E ele precisa fazer o mesmo comigo. Afinal de contas, somos um corpo. E um corpo interage entre si nos seus membros. Individualmente, diz Paulo, somos membros uns dos outros. E agora, meus queridos, para encerrarmos, deixa eu dizer uma coisa. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele estava demonstrando alguns aspectos do sentido da sua morte em relação a nós. Primeiro,
a morte de Cristo na cruz foi representativa porque ele estava nos representando. Quem estava morrendo era ele, mas ele estava representando Valmir, representando Pedro, representando José, Maria, representando cada um de nós. Segundo, a morte de Cristo, não apenas representativa, como substitutiva. Assim como no episódio de Abraão sacrificando seu filho Isaque, no momento da execução, o Senhor brada: Abraão, Abraão, não faça isso. Abraão olhou para trás, tinha um cordeiro lá preso entre os galhos. Abraão vai lá, pega aquele cordeiro, coloca no lugar de Isaque. Tira Isaque, coloca o cordeiro. 2000 anos depois, no mesmo lugar, Deus tirou você e eu da cruz e colocou o cordeiro dele que tira o pecado do mundo, Jesus, para representar você e eu. Em terceiro aspecto, queridos, a morte de Cristo na cruz foi inclusiva. Ou seja, Jesus não morreu sozinho quando ele morreu. Você também morreu lá, eu também morri lá, nós também morremos lá, porque ele nos incluiu naquela morte. Olha, passou, mas foi mais de 2000 anos e eu estou agora em 2025. Como é que pode ser isso? Queridos, Jesus não tem relógio bonito de ouro igual você tem, de 100 mil reais, não. Isso aí é para marcar um tempo chamado Cronos, o tempo cronológico, que agora é 19h58, daqui a pouco vai dar 20 horas, depois vai dar 9 horas, 10 horas estamos em casa, enfim. Isso é um tempo cronológico. O tempo, o relógio de Jesus é outro. O relógio de Jesus é exatamente a ausência do nosso relógio. Para Jesus não há passado nem futuro, é tudo presente. Então, no momento em que eu verdadeiramente me rendi a Jesus, me apropriei do sacrifício dele a meu favor, naquele momento se efetivou no nosso tempo a nossa morte lá na cruz. Porque ele é atemporal. Nós não iremos morar com Jesus, nós já estamos morando com Jesus no tempo dele. É o kairos de Deus, é a ausência do nosso tempo, é tudo presente. Por isso tem umas discussões infantis que nunca amadurecem, nunca. A famosa doutrina da predestinação. O texto de Paulo que diz: o que dantes conheceu, a estes chamou, os que chamou, glorificou. Como é que pode isso? Dantes conheceu de antes, ele já sabia. Chamou também no mesmo tempo. Glorificou também no mesmo tempo. Só que a glorificação ainda está no nosso tempo por vir. É um tempo chamado aoristo, que está tudo presente para Deus. Então, quando olhamos dentro dessa perspectiva, tudo fica simples, mas é uma discussão, ao meu ver, idiota. Sabe que desde os primeiros dias de seminário até hoje,
nunca param com essa nhaca. Ao invés de evangelizar, nunca entendem, nunca compreendem, dividem igrejas por causa disso. Porque o tempo de Deus é um tempo presente. Já morremos com Cristo no passado, estamos com Ele agora, mas também já estamos com Ele no futuro, na glória eterna. Aleluia! E olha, queridos, para encerrar, a pergunta é a seguinte: o que nós somos de Cristo? Em Evangelho de Lucas, capítulo 9, diz: se alguém quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Aí eu pergunto, o que eu sou em relação a Jesus? Essa semana, segunda-feira, estávamos discutindo isso, a pastora Elzamira estava comentando isso. O que nós somos em relação a Jesus? Nós somos fãs de Jesus? Nós somos admiradores de Jesus? Gostamos de tudo dele, da pessoa dele, do que ele faz? Ou nós somos seguidores dele? Pastor, isso tem alguma diferença? Tem. E a grande diferença é o admirador de Jesus, o fã de Jesus, não tem nenhuma predisposição de tomar cada dia a sua cruz para segui-lo, para ser discípulo dele. E o seguidor, se quiser ser seguidor, tem que tomar cada dia a sua cruz. Cada dia, hein? Ah, mas foi uma encrenca ontem, hoje pode ter outra. Foi um problema ontem, hoje pode ter outro. Ontem tive um problema com meu irmão, com a minha irmã, hoje pode ter outra. É cada dia a sua cruz. Evangelho sem cruz não é o evangelho de Jesus. Cristianismo sem cruz não é o cristianismo do Cristo eterno. É uma religião inventada por nós mesmos. Quem não estiver disposto a tomar a cruz, onde simboliza tudo isso que estamos fazendo aqui agora, se não estiver disposto, pode ser um grande admirador de Jesus, um grande admirador dos seus feitos, das suas realizações, seus milagres, mas não é seguidor, não é discípulo. O discípulo tem que tomar a sua cruz. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus. Enquanto isso, os obreiros venham à frente, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, nós oramos a Ti e rogamos que uma graça especial nos alcance nessa noite, a fim de que possamos participar dignamente da ceia do Senhor em memória, lembrando, rememorando tudo aquilo que o Senhor sofreu a nosso favor. Ajuda-nos, dá-nos a graça de nos apropriarmos do sentido da ceia do Senhor e não fazermos de qualquer maneira, não participarmos de qualquer maneira. Perdoa, Senhor, o meu pecado. Perdoa, Senhor, porque quero participar dignamente da ceia do Senhor nessa noite. Eu oro, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.